Boa noite, deusas e deuses que assistem o meu canal. Como vocês estão, meus amores? Eu estou bem. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou terapeuta, uma facilitadora e apaixonada pela energia Kundalini. E esse é o meu canal, eu sou Kundalini. E como eu sempre digo, o intuito do canal é falar sobre despertar, espiritualidade, consciência e tudo aquilo que abrange a energia Kundalini. E todos aqueles que se sentirem conectados com o conteúdo que eu trago, eu peço que se inscrevam, assinem o sininho para que toda vez que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube consiga distribuir para vocês e para mais pessoas, para que conheçam o meu trabalho. E hoje eu estou trazendo um segundo vídeo que é destinado a todas as pessoas que estão vivendo um vínculo chama gêmeas. O canal é para todas as pessoas, mas dentro do canal eu estou trazendo essa playlist que se chama O Caminho da União, tá bem? Então todos vocês que sentirem no coração que ressoam com o conteúdo, nós vamos começar agora a responder algumas perguntas que chegaram para mim no inbox. E é sobre a união interior. Esse é o segundo vídeo e eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a união interior, porque é algo que para mim é importante e eu acho que vai ser importante cada vez mais para mais pessoas. Então vamos lá. Hoje eu trouxe uma colinha aqui. O que realmente é a união interior? A união interior, para quem está vivendo o vínculo e trilhando essa jornada, não é? É o momento em que a gente consegue unir as nossas duas polaridades, Yin e Yang. A gente faz um trabalho de cura durante a jornada, durante a dinâmica, e chega esse momento que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Essa união das polaridades. E aí é quando eu digo que é o fim da dor, porque sim, é o fim da dor, é o fim da dinâmica de fuga e perseguição, que acontece às vezes até por muitos anos. E é uma dinâmica que precisa acabar, não é? São a depuração dos karmas, são a cura das nossas feridas mais profundas, podemos dizer assim. E nesse momento que a gente faz esse equilíbrio entre as duas polaridades que existem dentro de cada um de nós, não é? Feminina e masculina, é o momento que a gente chega nessa união interior. Algumas pessoas também chamam de rendição, mas é exatamente esse momento que dentro de nós acontece. Esse equilíbrio mesmo das duas polaridades se unindo, tá bem? Isso é a união interior. A segunda é: como saber que cheguei na união interior? Você vai saber que chegou na união interior aos poucos. Eu não gosto muito de falar de fases, mas a união interior também, como tudo na dinâmica, é uma caminhada. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Durante a nossa caminhada, vamos sendo preparadas e fazendo o nosso trabalho interior até chegar nessa união. Eu acredito que uma das coisas assim que mais vão contar nesse momento é quando chega o nosso amor próprio, que eu já disse no outro vídeo, que é uma consciência. O amor próprio é uma frequência, onde todas as nossas células sorriem para nós e a gente entende que por muito tempo, ou talvez a gente nunca tenha nem sentido realmente o que é amor próprio. E isso é uma das coisas assim que eu acho que definem muito você ter chegado em união interior. É um momento também de muita libertação, é um momento que a gente se liberta de muitas amarras que existem sim,
na dinâmica das chamas gêmeas. A gente se liberta, a gente liberta o nosso gêmeo também, para fazer as curas deles, as escolhas deles. A gente entende muitas coisas quando a gente chega na união interior. Para quem gosta dessa parte também das sincronicidades, quando você realmente chegar nessa fase, já de equilíbrio, como eu disse, é um processo e a gente vai chegando aos poucos. Muitas vezes a gente pensa que chegou, mas ainda não chegou totalmente, então damos um passinho para trás, entendemos que ainda precisamos olhar algo até chegar a esse momento. Me perdi mais uma vez no que eu estava falando. Das sincronicidades. E aí você vai ver, pelo menos para mim, né, e eu creio que é assim, muitas sequências de 9. 999, 99, 1919, números espelhados, 1911 e 911, que é a frequência que eu mais tenho recebido e que marcou também para mim, porque o universo vem trazendo as frequências realmente para nos guiar, para nos mostrar no lugar que nós estamos. E quando a gente já tem essa conexão, né, com o universo, com tudo aquilo que vem para a gente consegue perceber as sincronicidades. Então, nesse momento assim, você começa a receber do universo que você chegou na união interior. Mas eu digo que a paz e o amor próprio vão ser sempre o mais forte, os sentimentos mais fortes. A terceira. É verdade que o gêmeo volta quando chegamos na união interior? Então, quem mandou essa terceira pergunta ainda está um pouquinho longe de chegar na união interior. E tá tudo bem, porque cada um chega no seu momento. Sobre o gêmeo, quando a gente chega na união interior, realmente a gente não está pensando tanto nessa união externa, né? Nessa união aqui da 3D, que na verdade acho que a gente fica a maior parte do tempo buscando isso, e quando a gente chega nessa união, a gente entende que não é sobre isso a dinâmica de chama gêmeas. Até porque nesse momento você equilibrou suas duas polaridades. E aí você sai do sentimento de falta e você chega no sentimento de unidade, de união. Você entende que você e o seu gêmeo, vocês são um. E aí tudo muda. Inclusive, gente, eu sempre gosto de frisar dos masculinos, né? Que a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Esse espelhamento, as pessoas que vivem essa dinâmica de entra e sai, não é? Do masculino. São os dois ali, cada um fazendo a sua parte para ajudar, né? Que chegue nesse lugar de união interior, porque não é só a polaridade positiva, no caso a divina feminina, que precisa chegar na união interior. O masculino, ele também precisa chegar na união interior dele. Mas ele só chega depois que a gente chega na nossa união interior. É o momento que a gente dá esse espaço. E sobre se o gêmeo volta, vou explicar um pouquinho. Para algumas pessoas, sim, o gêmeo volta. Se ele já tiver feito a maior parte das curas dele, o que nesse momento geralmente ainda não aconteceu, mas sim pode acontecer, tudo pode acontecer dessa dinâmica. Pode acontecer também algo que tenha acontecido muito, e aí é um outro processo. E eu imagino muito que isso aconteça porque as divinas femininas estão tendo uma dificuldade de chegar nessa união interior. Elas ainda estão muito presas na união aqui da 3D. E aí o masculino volta um pouco antes de fazer suas curas e de chegar na união interior dele. E aí o que a gente vê é que sempre é uma escolha.
Você sempre pode escolher estar com seu gêmeo. Mas muitas vezes a divina feminina faz essa escolha ainda num lugar de salvadora. Porque é nesse momento que ela deveria trazer toda a energia que ela doou durante toda a dinâmica. É a divina feminina que faz essa doação de energia, não é? Por isso, às vezes, a gente se sente tão cansada quando a gente fica com aquele pensamento obsessivo, que é muito espiritual. Não é porque você quer estar assim. Mas aí você doa toda a sua energia para o divino masculino. E por isso, muitas também, às vezes eu vejo reclamar, não é? Que o divino masculino está vivendo a vida dele e você está tendo que fazer as curas, você está tendo que buscar a espiritualidade, que a sua carreira, o seu trabalho está tudo estagnado e o divino masculino está conseguindo prosperar. Claro, ele é essa polaridade. Então, o que acontece? Como a divina feminina está sempre doando essa energia, o divino masculino ele trabalha os 3 chakras inferiores. Ele é o chakra da matéria, né? Eles trabalham esses 3 chakras. Ele é o gêmeo material. Então, toda essa energia que você doa, ele consegue transformar na matéria. Tudo isso. Então, sim, existe esse trabalho. E nesse momento, para as divinas femininas estarem fazendo o quê? Estarem equilibrando seus chakras superiores. Está fazendo o seu trabalho espiritual, tendo seus dons espirituais liberados, chegando cada vez mais nessa união interior. Esse é o trabalho, mas a gente sabe que muitas não conseguem fazer tudo isso por ficarem realmente presas também nos 3 chakras inferiores. Porque você sempre pode encontrar com seu gêmeo quando você quiser. Basta você descer dos 3 superiores ou não fazer o seu trabalho, descer para os 3 chakras inferiores. E aí você encontra com seu gêmeo ali. E é aquele momento que você aceita coisas que você não quer aceitar. Mas você aceita em nome de um amor que para você é tudo, não é? Você esquece de você nesse momento. E aí sim, pode acontecer do gêmeo voltar antes do tempo, porque é seu gêmeo. Se vocês estão ali se comunicando, você está continuando doando sua energia, querendo salvar a pessoa, pode acontecer esse retorno. Mas o que eu vejo é que, e como a gente sabe também, esse momento ainda não é uma união. Esse momento é uma relação, né? Você está se relacionando com seu gêmeo, e o relacionamento pode ser muito doloroso, porque ele vai ainda espelhar para você tudo aquilo que você não curou, e você vai fazer o mesmo para ele. Então, provavelmente vocês vão se relacionar e mais um afastamento acontece. Então, sim, pode ser que o gêmeo volte nesse momento, até porque a energia da divina feminina vai estar muito alta. Ela vai estar muito magnética. E pode ser que ela escolha fazer isso, viver essa relação com o gêmeo. Mas as que estão fazendo o trabalho, geralmente vão para um outro lugar nesse momento. Elas vão buscar a sua prosperidade, vão cuidar de tudo aquilo que elas deixaram para trás, nesse tempo que elas estavam fazendo o trabalho dos chakras superiores, recebendo seus dons, entendendo seus propósitos. Na verdade, esse é o caminho. E para essas que estão fazendo o trabalho, pode ser que chegue uma alma fim, uma alma gêmea, e algumas sim escolham estar com a alma fim, com a alma gêmea, porque entendem que existem aprendizados que elas precisam absorver e que o gêmeo não tem condições nesse momento de fazer isso. Ainda está fazendo as escolhas deles,
Aqui nós temos sim o livre-arbítrio, temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. E como a sua frequência vai estar muito alta e você vai estar realmente sabendo quem você é, você vai estar realmente entendendo que você é uma deusa, você vai ter chegado nessa frequência muito alta. Você vai entender que não é o momento ainda. E a própria espiritualidade afasta nesse momento, não é? Porque a frequência para os dois estarem juntos tem que estar parecidas. Ou você não está fazendo seu trabalho, ainda está com uma frequência mais baixa, e aí o seu gêmeo volta para te ajudar a fazer esse trabalho. Ou você está fazendo seu trabalho, essa frequência está muito alta e o seu gêmeo não consegue chegar nesse lugar. E aí realmente tem mais uma separação. E como a divina feminina já fez o trabalho, já está com essa frequência alta, e entende que ela também precisa aprender a receber amor, ainda curar algumas coisas, e para isso tem, né, alma fim, alma gêmea. Acontece de algumas escolherem viver com uma alma gêmea, com uma alma fim, e entregam a união na mão da espiritualidade, que é quem sabe o melhor momento de tudo isso acontecer. Então, essa é a resposta para a pergunta número 3. A 4. Só é possível chegar na união interior trabalhando a Kundalini? Não. Na verdade, assim que a gente tem o despertar, a nossa Kundalini ela é despertada e a gente já começa a fazer esse trabalho. O que acontece é que existem também os nós, que não deixam que essa energia flua com tanta facilidade dentro de nós. E mais uma vez eu digo que algumas ficam muito presas nessa fixação, não é? De estar com o gêmeo na matéria e não conseguem fazer esse trabalho de subida da energia, de desbloquear os chakras superiores e fazer todo esse trabalho. E aí o que acontece é que vai continuar num ciclo de dor, nesse ciclo de fuga e perseguição, em que você não faz o trabalho que você precisa fazer e a sua Kundalini vai subir de forma mais lenta. E aí, gente, são anos e anos de processo, né? Pode acontecer nessa vida, pode ficar para uma próxima vida. Vai também da escolha de cada um. Dinâmica de chama gêmeas é escolha. Sempre será, tá bom? E aí eu volto a dizer, sobre a Kundalini, o que veio para mim é que, como para mim foi todo diferencial, foi assim que eu consegui trabalhar a minha espiritualidade, entender realmente o que é dinâmica, chegar nessa união interior. Quando a gente acelera, né, quando a gente faz as ativações, a gente acelera e permite que essa energia suba um pouco mais rápido. Então, por isso, coisas que talvez você demorasse 5, 7 anos para fazer, você pode conseguir fazer em 2, 3, 4 anos. Isso vai variar de cada pessoa, de como você permite que essa energia suba, de como você trabalhe ela em você, tá bom? Então, não é que é só trabalhando a Kundalini. Você vai trabalhar a Kundalini a partir do momento do seu despertar. Mas quando você faz essa aceleração, as ativações, é um pouco mais rápido, tá? Então, Kundalini também é um convite. Kundalini é uma escolha. A cura é uma escolha, tá bom? E vai acontecer para cada uma no momento certo. Então, essas foram as perguntas de hoje. E muita gratidão a todos que mandaram. Eu sei que existem ainda muitas dúvidas, né? Sobre a dinâmica, sobre a união. E o que eu quero dizer também é que quando a gente trabalha os nossos chakras superiores e a gente encontra a nossa espiritualidade, a gente deixa realmente chegar tudo aquilo que já é da nossa alma, não é? Eu expliquei algumas coisas no outro vídeo, então quem quiser voltar um pouquinho para entender.
Mas o que acontece é que a gente acaba entendendo que o vínculo de chamas gêmeas, talvez o último lugar que ele aconteça seja na matéria, não é? Quando existe o reconhecimento entre nós e a nossa contraparte, o que acontece? Nós estamos ali vivendo a nossa vida normal, 3D, inconsciente, e a gente se reconhece numa polaridade. Vou usar o meu exemplo. Então, eu sempre me reconheci na polaridade feminina. Nem sabia que existia 2 polaridades dentro de mim. Quando você encontra o seu gêmeo, ele também se reconhece na polaridade dele, na polaridade masculina. Mas quando existe o reconhecimento, o nosso yin e yang se reconhece, e é no nível energético. E aí começa essa dança, como a gente diz, não é? Ou a fuga e a perseguição. E o que é isso? É o yin e o yang correndo um atrás do outro, não é? É isso que acontece na dinâmica. Enquanto houver como eu vou dizer? Enquanto houver essa fuga e perseguição, não é? De um corre, o outro vai embora, um corre, o outro vai embora. O nosso yin yang, ele está ali trabalhando, ele foi ativado, na verdade, no plano energético. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é unir essas 2 polaridades dentro de nós. Tanto o divino feminino tem esse trabalho, quanto o divino masculino. E aí, quando a gente consegue fazer esse trabalho, não é que acabe, a jornada não acaba, mas a dinâmica sim, pelo menos para você que fez o trabalho. Então, quando você consegue unir essas 2 polaridades, tudo muda. A dinâmica muda, você entende totalmente tudo que está acontecendo. Você já entende que a dinâmica acontece no nível energético, espiritual, metafísico. Tudo isso vem para você. Tudo relacionado à sua dinâmica vem para você. Isso é trabalhar a energia Kundalini, trabalhar os chakras superiores. Você não vai precisar ficar perguntando mais nada. Quando o seu yin e seu yang entrar em equilíbrio, a espiritualidade vai te mostrar. E quando ele entra em equilíbrio, é quando ele deixa de ser um yin e yang e se torna um símbolo do infinito para você. E por isso tudo muda. E nesse momento que a gente chega, né, no infinito, a gente sai desse giro do yin e do yang, a gente já conseguiu equilibrar tudo isso. É o momento da contraparte fazer isso também, fazer a parte que ele veio fazer, porque ele também veio buscar tudo isso. Ele veio entender o que é tudo isso. Só que ele só faz quando você consegue abrir o caminho para isso. E você abre o caminho se curando e permitindo que o masculino se cure. E por isso também a espiritualidade tem trago sobre a cura do feminino para aqueles que ainda não conseguiram chegar nesse lugar, porque existe sim um momento da cura do masculino, já está acontecendo. Mas só acontece quando você chega na sua cura e libera o seu masculino para fazer. E é isso que eles estão pedindo para que a gente faça. Cuide de nós, olhe para nós, chegue no nosso amor próprio, para que eles também consigam fazer isso no momento certo, no momento deles. Não existe tempo para nada disso. Nós até aprendemos que o tempo ele não existe na espiritualidade, não é? Entre aspas, porque algumas coisas existem um tempo para acontecer e precisa do masculino divino fazer suas curas também, tá bom? Então expliquei um pouquinho sobre isso, sobre as polaridades. E eu queria dizer também, há algum tempo, vocês já estão acostumados com ela, né? Há algum tempo veio para mim em algum vídeo que eu vi de uma pessoa que eu gosto bastante, dizendo que só 3%
das divinas femininas conseguem chegar nesse equilíbrio do yin e do yang, que a maioria vai passar anos e anos nessa mesma busca, não é? De fuga e perseguição, porque não pararam para fazer as suas curas, não pararam para fazer esse equilíbrio dentro de si, entende? Então isso também é importante de a gente olhar, não é? Então, hoje foi um pouquinho isso, mas eu também quero responder uma pergunta que eu sei, não me fizeram, mas eu sei que vocês fazem. E eu quero também dar a minha opinião sobre isso, tá bom? Que eu imagino que vocês se perguntem, como eu trago muito da união interior e do amor próprio, e da gente encontrar o nosso real caminho. Se eu acredito na união do masculino e do feminino na matéria. E sim, gente, eu acredito na união. Eu acho que a união é um plano divino, sabe? Mas eu acredito na união sagrada. Porque a gente consegue se ver nesse lugar que somos sagradas, que somos deusas. Que o masculino ele também é sagrado. Na verdade, a gente sempre vê o masculino como sagrado, mas ele também precisa se ver assim. E eu acho que para a união sagrada acontecer e acontecer tudo aquilo que no nosso coração a gente sabe que existe, precisa acontecer essa cura, precisa acontecer a escolha. E o amor, ele é escolha, ele nunca pode ser uma obrigação. Imagina se alguém é obrigado a estar com você porque vocês têm um vínculo espiritual. Isso não existe, né? Então sim, eu acredito na união, mas eu acredito na união sagrada. Acredito que muitas coisas vão acontecer. Acredito que sobre a sua união, se você fizer o seu trabalho espiritual, energético, metafísico, você vai ter todas as respostas. É dentro do seu coração que vai estar essa resposta. Dinâmica de chama gêmea é muito coração, perdão. Dinâmica de chama gêmeas é tudo dentro de nós que acontece primeiro e fora é um reflexo. Então, se você se tornou esse ser sagrado, se você já se vê assim, a união precisa ser sagrada, não é? Porque do lado de uma deusa, só um Deus. É frequência, é ressonância. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Não quero que vocês desacreditem, meus amores. Eu quero que vocês acreditem em tudo aquilo que está dentro do coração de vocês. Eu só peço que vocês saiam da romantização que por muito tempo nos prende. Que vocês se libertem. Que vocês libertem o masculino divino para fazer as escolhas dele, as curas deles. Chegar também no equilíbrio deles. É isso assim que eu busquei para mim. E é o que eu quero ver todos vocês chegando nesse lugar de união sagrada. E não existe tempo para a união sagrada, não é? O tempo é da espiritualidade. É um plano muito maior do que nós. Chama gêmea é algo muito maior do que nós. Realmente não é sobre uma relação romântica. É sobre amor incondicional. No dia que você entender isso, você vai entender tudo, 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 tudo. Então hoje eu quis dividir isso com vocês, tá bom? Mas lembrando que... Desculpa, gente. A câmera desligou e eu não sei muito onde eu parei, mas eu vou tentar voltar. Vamos ver como é que fica tudo isso. Então eu estava dizendo sobre se eu acredito na união, né? E eu acredito na união sagrada. E como eu disse para vocês, acreditar na união não significa que você deve esperar a união. Significa que você deve viver o seu momento presente. Porque o momento presente é o único momento que a gente tem. A gente nem sabe o que acontece amanhã, nem se amanhã chega, não é? Então, e essa frequência de espera
traz a gente de volta para um lugar de falta. E é a falta que gera escassez em todas as áreas da nossa vida. Então, acredito sim na união sagrada. Acredito que, não vou dizer nos tornamos, porque nunca deixamos de ser esse ser sagrado, né? Estamos aqui só relembrando tudo isso. Então, se você já se reconhece um ser sagrado, só a união sagrada pode chegar para você. Então, dê espaço para essa união acontecer. Deixe o seu masculino também entender quem ele é, relembrar quem ele é. E se a união tiver que acontecer, vai acontecer no momento certo. Mas você não precisa deixar de viver nada que você veio viver aqui. E por isso que sim, algumas vão escolher estar com a alma gêmea. Outras vão estar, sim, com seu gêmeo, mesmo antes do tempo. E algumas vão escolher viver sua plenitude, seu propósito. Eu acho que nesse momento, assim, tudo isso não faz tanto sentido, gente. O que faz sentido é que você chega num lugar de que você sabe que você veio aqui para ser feliz. E que você e o seu gêmeo já são um, não é? Então, tudo é o que está dentro de nós. Tudo é o que a gente sente. E tudo aquilo que tiver que chegar para nós vai chegar. Mas a gente precisa estar também aberto e receptivo para receber tudo isso. Porque é muito maravilhoso tudo que a espiritualidade tem para nós. Nós estamos sendo preparadas para receber o maravilhoso. Essa é a preparação. Mas a gente precisa estar receptivo e aberta a tudo isso, tá bom? Hoje eu vou finalizar. Eu queria dividir algo com vocês, tá? Depois de eu dividir esse algo, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Mas eu queria dividir algo com vocês que eu acho muito bonito. Chegou para mim em algum momento, assim, nem sei como, mas é algo que eu guardo no meu coração e vou dividir com vocês também para guardarem no coração de vocês, se vocês acreditam que realmente estamos vivendo algo sagrado aqui, porque eu acredito. Então, vou dividir com vocês. Na verdade, é uma partezinha que tem na Bíblia, e eu não sou estudiosa da Bíblia, gente, assim, acredito em muitas coisas, mas sei que muitas coisas são interpretadas de uma forma que talvez não seja exatamente como foi dito, não é? Mas isso que eu vou dividir com vocês eu acho lindo. E vamos lá, vou até pegar aqui no caderninho e deixar aqui para... Então vamos lá. Chegará um dia em que uma chama se renderá ao amor, enquanto a outra se tornará magnética. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Isaías 60:22. Então é isso, gente. Saber que estamos vivendo algo sagrado, mas é que na hora certa da espiritualidade que tudo acontece. E tudo aquilo que vier para nós vem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Tudo aquilo que vier para o nosso gêmeo também. Essa dinâmica é algo de muita aceitação. De a gente transcender todas essas amarras realmente que existem aqui na terceira dimensão. Para mim, isso é trilhar a jornada. Tá bom? E é isso que eu desejo para todas vocês, assim. Ouçam o coração de vocês. Dinâmica de chama gêmea é a gente conseguir deixar ser guiado pela nossa alma. E é muito bonito isso. Só quem vive sabe isso, não é? E é o que eu quero para todas vocês, meus amores. E agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Então,
eu tô com a minha agenda aberta, tá? Para as escutas terapêuticas, sobre as terapias energéticas. Realmente o meu trabalho é com energia Kundalini, tá? Aquelas que sentirem que é a hora de fazer as ativações, de trabalhar mais essa energia, de trazer essa energia para cima. Energia Kundalini é felicidade. A energia Kundalini vem mostrar para nós que chama gêmeas não é dor, gente. Chama gêmeas é amor. E o que ela vem fazer é ajudar que a gente se cure da dor, que a gente se desidentifique dessa dor que não somos nós. Nós somos essência de amor puro. Isso é Kundalini. Então, o meu trabalho é sim com energia Kundalini. Existem várias formas de ser trabalhadas, né? Tem um grupo também aqui na descrição da bio. Vai ter para vocês. Quem quiser entrar. É tudo muito novo, então a egrégora está se formando e eu estou muito feliz com as pessoas que estão chegando. Não estou com pressa, sei que no momento certo tudo acontece. E todas aquelas que quiserem vir para o grupo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E o trabalho que eu vou fazer ali no grupo, não é? Tem os individuais para quem quiser, individualmente, mas no grupo a gente vai trabalhar muito a dança, porque Kundalini é dança, é movimento, é vida. Isso é Kundalini. E nós temos muitos bloqueios no nosso quadril, que precisamos liberar tudo isso para nos tornar cada vez mais magnéticas. Vamos trabalhar as respirações, o Reiki, tá? Que também é muito maravilhoso. O Tantra, tem uma professora que vai trazer pra gente as práticas do Tantra, vai explicar essa sexualidade sagrada também. Então o Tantra também faz parte, tá bom? Muita coisa. E as coisas vão acontecendo quando todo mundo for chegando e a gente vai conversando. Eu quero fazer tudo muito assim, pessoal, né? Da gente realmente se unir nesse lugar. Isso é a união, né? A união de todos nós. E para isso nós estamos aqui, para isso eu estou aqui. Também sempre digo que minha agenda está aberta para todos os masculinos divinos que estão também chegando no seu momento, que querem entender um pouco mais sobre a dinâmica, sobre o que é tudo isso. Também estão buscando a sua cura, a sua evolução. Então minha agenda também está aberta para todos vocês. E que a gente nunca se esqueça que somos um. Somos uma única consciência, fazendo o mesmo trabalho aqui, buscando a nossa evolução e voltar para a nossa essência. E cada um está aqui fazendo a sua parte. Então, assim, muita gratidão. Gratidão sempre vai ser a minha despedida com vocês. Sou muito grata a cada um de vocês. E sou muito grata a também estar conseguindo estar aqui desenvolvendo o meu propósito, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo.